tudo bem? Eu sou Marcos Tosi e você começa a assistir agora a última análise da Gazeta do Povo, um programa que convida a reflexão sobre fatos, tendências e ideias relevantes para o país. De uma maneira provocativa às vezes, mas sempre com civilidade e respeito às opiniões divergentes. E hoje temos no estúdio conosco a Anne Dias. Salve, Anne, bem-vinda, tudo certo contigo? Muito obrigada, tudo certo. E o nosso produtor, Paulo Pozonov. Como vai, Paulo? Boa noite, Tosi, com civilidade, respeito. Muito boa noite a todos os espectadores. Muito bem. Apresentados os nossos colegas no estúdio, vamos ao Marcília, que está lá no telão. São Paulo fala conosco. Tudo bem, Marcília? Salve, como você está? Tudo bem, Tosi? Salve, salve a você, Anne, Pozonov, toda a audiência. Estou muito bem. E vocês? Vamos lá, vamos ao tema de hoje, do Última Análise, que é simples, direto e ao mesmo tempo confuso e cheio de meandros. O que significa alguém ser de direita? Não que tenhamos a pretensão de encerrar a discussão aqui, mas é que muito se fala da tal direita como se ela fosse um bloco monolítico. E será que é mesmo? Ser de direita pode significar muitas coisas, algumas complementares, outras conflitantes. Na essência, talvez se possa dizer que a direita defende pilares fundamentais como a liberdade de expressão, a liberdade econômica e a propriedade privada. Para muitos, a direita é também a protetora do indivíduo frente ao gigantismo do Estado. E mais, é a crença de que a sociedade prospera mais quando as pessoas têm autonomia para criar, empreender e opinar sem que o governo interfira a cada passo. Na direita também encontramos uma crítica constante às promessas coletivistas, utópicas, como o socialismo e a própria anarquia. Os detratores de quem é conservador chamam uma parte desse público mais engajado de direita chucra. Se a pessoa for moderada e se posicionar mais ao centro, também corre o risco de ser xingada, mas daí como de direita limpinha. Rótulo é o que não falta. Afinal, que tipos de direita existem? O que diferencia quem é de direita e de esquerda no Brasil de hoje? No Última Análise, o nosso desafio é entender essas nuances, separar o joio do trigo sem perder o trigo de vista. Bom, vamos começar com uma pergunta mais genérica para os nossos participantes aqui. Como que vocês se consideram de direita, de esquerda, de centro ou nenhuma das alternativas? Anne Dias. Bom, para o contexto brasileiro, nos dias de hoje, eu me considero sim de direita. Na verdade, eu me considero uma liberal, então hoje eu vejo que no Brasil, quem defende a liberdade, especialmente a liberdade econômica, que é a que eu considero a mais importante de todas, é a direita. Então, por isso que hoje eu me coloco sim no quadrante de direita quando a gente fala sobre 2025 e Brasil. Tem que datar também, porque a gente sabe que isso muda, né? Com o passar do tempo, em países, a diferença, mas sim, então sim, me considero de direita. Calma. Que direita? Ele citou a direita chucra, a gente até pede desculpas, né? A gente estava conversando, né, Tosi? É um termo bastante pejorativo esse, direita chucra, para designar assim, umas pessoas mais grosseironas, mais uma coisa meio intuitiva e tal. Se alguém tiver sugestão de um nome melhor, a gente usa. Eu não gosto muito desse termo, mas enfim, ficou aí. Fiquei pensando que termo usar e só veio direita chucra. Ele falou, tem essa direita limpinha, que também se confunde com o tal do isentão, né? Às vezes é um rótulo também é pejorativo. Também tem, sei lá, eles falam numa direita raiz, seria ali até o Bolsonaro é citado, né, como uma direita raiz. Eu não sei, a gente vai conversar para a gente tentar entender esses rótulos. E tem uma direita fascista também, a gente não pode negar que existe uma direita, tem um pessoal aí que é meio fascistoide mesmo, que sei lá, ditadura, tem problemas com essa cultura democrática. Qual você faz parte ou você faz parte de uma outra que eu não citei? Então, eu me considero, como a gente estava até conversando antes dessa conversa, uma liberal. Então, isso significa que eu defendo a menor intervenção do Estado em todos os aspectos da vida de uma pessoa. E hoje, quem defende isso no Brasil, quando a gente separa em dois, direita e esquerda, é a direita. E aí, claro, esses títulos todos que você traz de direita são geralmente atribuídos por pessoas de esquerda e que eu não concordo com eles. Então, se a gente for definir exatamente como eu me identifico, é uma liberal, liberal clássica especialmente, e a gente até estava falando um pouco mais sobre ser libertário, existem vários tipos também de liberalismo. O que eu mais me identifico é o liberal clássico, que defende o Estado mínimo, mas ainda defende a existência do Estado, mas a menor intervenção. E aí, como a esquerda vai colocar como eu sou, daí é com eles, assim, eu não me identifico com essas palavras.
entrevista com a Ana, eu quero saber de você. É, e agora. você, Não, eu vou Bolsonaro? responder sim. E você? Até eu queria agradecer antes de responder, olha que eu estou enrolando, fazendo um suspense. O Marcília, né? Porque o Marcília que mencionou até esse tema, a gente tinha pensado Muito já, bom. né? Mas o Marcília até falou dessa necessidade que... Oi? A gente não escutou o áudio do Marcília. Não, fiz o seu trabalho aqui. Exatamente, exatamente. Mas já estava no radar, Marcelo, já estava no radar. Por que eu estou enrolando tanto para responder? Esses dias, a gente saindo aqui do último análise, até fui tomar uma cerveja com um amigo, falei assim, vem cá, eu me considero, sempre me considerei de direita, até na faculdade, eu lembro, né, porque lá na época tinha os neoliberais, né? Então eu era rotulado de neoliberal. Eu sou velho, Anne. Então, desde a faculdade eu sempre carreguei isso. Depois teve lá a famosa entrevista do Bruno Tolentino na década de 90. Então, eu passei a me identificar com uma direita cultural também. Mas, hoje em dia, está tão confuso isso. Eu citei esses rótulos todos que eu não sei se eu me identifico mais como direita ou não. E até um outro amigo daí nessa cerveja e tal, eu estava discutindo que muitos princípios que hoje a gente chama de direita, não liberal na economia, Anne, mas assim, também não aquele marxismo mais atávico, né? Essa coisa, esse socialismo mais, o Estado extremamente inchado, mas aquela coisa mais doutrina social da igreja, talvez. Então, era a esquerda católica da década de 50. Então, muita gente que se diz hoje de direita vai se surpreender com isso. Mas se ela for buscar lá os escritos de, sei lá, Hélio Pellegrino, até o Fernando Sabino, tem umas coisas assim, existia uma esquerda católica ali na década de 50 que defendia muitos princípios que hoje são atribuídos à direita. Então, se eu conseguir fazer essa ligação, eu preciso criar um termo para isso, mas hoje faltou criatividade, eu me identificaria assim, eu sou sim de direita no contexto atual, mas eu defendo princípios que são associados a essa esquerda católica da década de 50. Ou seja, o que se colocou se a pergunta você é de esquerda ou de direita, você replica o que você conceitua como direita, o que você conceitua como esquerda. É difícil, né? E esse conceito, Marcília, não é tão fluido, tão fácil. Aliás, ele é fluido, ele não é tão fácil de delimitar, né, o posicionamento político entre esquerda e direita, centro-esquerda, centro-direita. Marcília, você teria como se posicionar nesse espectro, em algum desses lugares? É difícil, porque realmente existe muito preconceito, essa é a verdade, né? Então, as pessoas que têm um viés de direita, elas têm dificuldade de sair do armário. Essa é que é essa. Como diziam os moçambicanos, eles falam, essa é que é Moçambique, essa é que é essa. Essa é que é essa. A gente tem dificuldade de se assumir como direita. Eu me vejo como uma pessoa de direita, sim. Se tiver que me encaixar em alguma gaveta, eu me encaixo, ou me encaixa, quero que me encaixem nessa. O que não significa, óbvio, que eu fico dentro dessa gaveta e não saio para enxergar o mundo, ao contrário. Nós todos aqui, que somos analistas, comentaristas, advogados, jornalistas, nós vivemos fora dessas gavetas para poder analisar o mundo. Mas na hora em que eu tiver que fazer uma escolha política, essa escolha, pessoal, ela vai ser de direita. Na economia, me considero um liberal, no comportamento, me considero uma pessoa de direita. Agora, é curioso, porque eu estava vendo, por exemplo, outro dia, aquele ator, Pedro Cardoso, ele dizia, numa conversa, salvo engano, com o Bial, eu acho que só eu assisto o programa do Bial, aliás, eles podiam me dar algum tipo de benefício, porque eu acho que só eu vejo, e ele estava ali dizendo que ele gostaria de ser classificado como de extrema esquerda, que ele acha que é pouco para ele ser de esquerda, e ele queria então ser extrema esquerda. É aquilo tudo muito divertido, né? Todo mundo achando graça. Imagina você entrar ali no Bial, ou seja onde for, e falar que você se considera de extrema direita. Então, é necessário a gente ter algum cuidado. Eu acho que a gente precisa realmente assumir esse lado. Eu sou de direita e está tudo certo ser de direita. Isso não pode ser confundido com qualquer outra coisa, senão o que você acabou de dizer, que sou de direita. Ponto. Mas nós
nos confundimos. E nós permitimos que essa confusão, entendo eu, também aconteça quando a gente fica nesse lugar meio dentro do armário da isentolândia, ou eu me lembro de umas páginas amarelas nos anos 70, perguntaram, Roberto Carlos foi entrevistado e perguntaram para ele assim, você é MDB ou Arena? E ele respondeu, sou Vasco da Gama. Então a gente precisa sair desse lugar, sobretudo as pessoas que se consideram de direita, porque enquanto a gente tiver um certo receio de dizer isso, isso vai ser um problema a ser dito, né? Precisamos romper essa bolha da palavra, essa bolha do dizer, essa bolha do assumir que você tem uma visão de direita e tudo bem, você não é louco por conta disso. Muito pelo contrário, você é uma pessoa muito mais saudável que muita gente por aí que é absolutamente mais próximo de uma visão extremista e que se autodeclara progressista, como se fosse um progresso, o extremo à esquerda e o extremo à direita, ou a direita fosse ela toda criminosa. O Marcília falou ali em sair do armário no sentido político, obviamente, que ele colocou, e eu pergunto para vocês, emendando nesse raciocínio, de que forma essa manifestação de muitas pessoas como se identificando como de direita no espectro político não se deve também a uma reação ao antipetismo, ao anticomunismo mais antigo, né, que forçou essas pessoas a tomarem posição, a assumirem suas posições? Posso responder, Anny? Porque até... Eu vou assumir aqui, vou vestir a carapuça um pouco, viu, Marcília? Do que você falou aí. Eu tenho semancol o suficiente para isso. Que eu acho que realmente, eu entendo você, como eu disse, né, desde a faculdade eu me identifiquei mais como a direita, só esclarecendo. Eu não sei também se eu tenho certos pudores, a gente tem certos pruridos, né, de repente eu começo a ver muita gente abandonando a cultura democrática. Nós somos aqui democratas, a gente está num jornal, a Gazeta do Povo defende uma cultura democrática, mas a gente não pode negar que existe sim uma parcela da direita que não tem essa cultura democrática, por formação, enfim, né, vários motivos, né, não é um defeito de caráter necessariamente. E daí você fica criando essas distinções, porque fala, putz, eu não quero ser confundido com gente que pensa assim. Mas assim, eu estou reconhecendo aqui, eu acho que é um prurido, tem que tomar cuidado com isso, eu até tenho que tomar bastante mais cuidado com isso, né? A gente fica fazendo muitas ressalvas, mas eu acho que é isso, Marcília, a gente acaba não querendo ser confundido, e daí a gente é confundido com isentão. E o isentão é outra coisa, né? O isentão tem lá o negócio do princípio da neutralidade e tudo mais. Agora, voltando à sua pergunta, Tosi, da direita ser uma reação, isso é uma coisa que eu tenho até mais facilidade de me definir. Eu sou de direita porque eu sou antipetista. Mas é complicado isso, né? Da gente se definir por aquilo que a gente não é, né? Por aquilo que a gente rejeita, né? Pelas ideias que a gente rejeita, e não por ideias mais propositivas, mais por um projeto, né, uma visão de mundo mais assertiva, afirmativa. Mas, Paulo, isso envolve também reconhecer e enxergar o que não dá certo, né? Você pode não saber o que dá certo, mas o que não dá certo a gente já cansou de ver, de certa forma, então as pessoas rejeitam. Né? Perfeito. Eu vou usar até a sua última fala, que você disse que é de direita por ser antipetista, para dizer o meu posicionamento. Eu me considero o oposto, assim. E quando eu falo de direita... Não. Eu sou antipetista por ser de direita. E quando eu falo de direita, eu quero frisar que eu estou falando sobre menos intervenção do Estado. Liberdade, especialmente liberdade econômica, mas todas as liberdades. A gente vem aqui constantemente discutindo liberdade de expressão, liberdade de religião, liberdade individual. Então, o meu posicionamento é, quanto mais o Estado se intromete nas nossas vidas, isso é pior. E a pior intromissão que existe é na economia. E o PT é o oposto disso. Então, o PT ele vai defender um Estado cheio, um Estado que arrecada mais tributo, um Estado que quer regular a tua vida, quer regular suas redes sociais, e todos os outros partidos. E não só partidos, mas a história, né, mostra que na União Soviética foi assim, em governos, quando a gente pega as ditaduras de esquerda, é assim, até as ditaduras de direita também são assim, porque
Por isso que eu gosto de isso que frisar. eu queria fazer aqui meio advogado do diabo, até desculpa, Tosi, só, mas eu preciso falar. Porque também existe aí, nessas subdivisões da direita, existe uma direita que defende um um Estado violento. inchado, Exato. que se intromete na sua vida, que não permite o discurso mais à esquerda. Tem, né? Não, Tem que perfeito. reconhecer. Quando a gente pega o nazismo, por exemplo, o nazismo ele é tido como um governo de direita. Só que quando você vai ver o que ele fez, por isso quando eu gosto de frisar, sou de direita defendendo a liberdade. Uhum. O nazismo não fez isso. O nazismo, então, criou várias estatais, aumentou a intervenção do Estado em todas as áreas de uma Sim. vida. Então, definia se você podia ser ou não de uma religião, podia ter ou não uma sexualidade, enfim, começou a ter fábrica de bota para mandar as botas para o exército, o oposto do que eu defendo. Então, naquele contexto, eu não seria considerada de direita. Mas, resumindo, então é assim que eu vejo o mundo. E aí, respondendo a sua pergunta, Tosi, quando você fala, será que hoje as pessoas se consideram muito de direita pelo antipetismo? Eu tenho plena certeza que sim, porque quando a gente pega algumas pautas, por exemplo, teve até uma última análise sobre isso, a escala 6x1. Quando a gente fala sobre o governo dizer o que uma empresa deve ou não deve fazer, como deve ou não deve regular os seus funcionários, a gente está falando de uma intromissão do Estado na economia, no trabalho. E há pessoas de direita que defendem essa intromissão. Por quê? Não é porque elas defendem a liberdade, é porque elas estão indignadas com tudo que está acontecendo no Brasil, com corrupção do PT, com um monte de outras coisas que não é de fato ser de direita. Mas é um reflexo, assim, eu acho que cabe a nós, pessoas que estão na mídia, comunicando, ou até a nossa audiência, tentar conscientizar mais o que é ser de direito, o que é defender a liberdade de expressão, o que é defender a liberdade econômica, por que a liberdade econômica está tão relacionada no combate à corrupção, quando a gente tira o dinheiro da mão do Estado, é menos chance de haver corrupção com o nosso dinheiro. Então, isso também está relacionado com a liberdade econômica, que está relacionado com os princípios do que eu considero ser de direito. Buscar formação, né? Marcília. E olha, eu queria eu vou chegar nesse último ponto, mas eu queria puxar a última intervenção do Pozonov, sobre essa questão da direita, né? Até outro dia, eu fiz um artigo dizendo que existe um certo nojo estético à direita, né? Ou um nojo estético, vamos dizer assim, a uma fração da direita que as pessoas vão chamar de bolsonarismo, e que aqui você nomeou como uma direita tosca. Seria mais ou menos por aí, né, Pozonov? É aquilo que não é necessariamente o eleitor do Bolsonaro, mas aquilo que se chama de bolsonarismo de uma forma genérica. Uma coisa mais instintiva, né? Assim, eu falei de formação, talvez falte formação para perceber essas nuances. Mas eu acho tosco é um pouco pejorativo, né? Mas você que está dizendo. Não, quando a esquerda fala fulano é bolsonarista, ou quando alguém chega pra gente e fala assim, você é bolsonarista, o advogado bolsonarista, ou qualquer coisa assim, ele quer ofender. Ele não quer etiquetar, ele quer ofender. A intenção dele é dizer que você é um idiota. É isso que está por trás quando há essa nomenclatura. Repito, isso não quer dizer que os bolsonaristas sejam assim. Isso quer dizer que quando a esquerda nomeia alguém de direita de bolsonarista, está querendo dizer isso. E esse ponto eu acho que é interessante porque é isso. Por trás disso existe por parte da esquerda e por parte da direita também uma espécie de nojo estético àquilo que se pode identificar como essa direita tosca ou bolsonarista, ou seja o que for, na visão da esquerda. Isso é um problema sério e é uma estratégia. É necessário que a gente entenda que isso é uma estratégia. Porque é engraçado assim, não existe um lugar feio na esquerda. Todos os lugares da esquerda são bonitos. Você está na esquerda, é o paraíso. Você pode ser um baita de um imbecil, você pode estar votando na pessoa mais esdrúxula. E, aliás, são muitas e são realmente muitas as possibilidades de você fazer isso votando em pessoas esdrúxulas da esquerda e tá tudo certo. Se você vota no Lula, você é um cara culto. Não é incrível? Eu sou culto, eu voto no Lula porque ele é um trabalhador. Pô, a pessoa não fala direito, a pessoa não tem cultura nenhuma, não lê, mas se eu sou culto, eu voto no Lula. Os artistas votam no Lula. Então, existe na esquerda todos os caminhos são bonitos, na direita não. Na direita, se existe algum governante que não é culto ou que tem alguma... Enfim, pronto, ali já é o suficiente para você
arrasar todo o território em volta dele, todas as pessoas que votam nele são toscas e são pessoas com problema e etc. E se não são, como a gente estava dizendo inicialmente, classificadas como fascistas, e aí vai embora. Quer dizer, eu conheço comportamentos de esquerda muito piores do que os de direita. A gente não chama a esquerda de fascista, mas a gente chama a direita de fascista. Então existe um nojo estético que é programático, que é construído pela esquerda e que faz com que as pessoas tenham medo de assumir-se como de direita, porque elas podem, como disse o Pozonov, ser confundidas com isso, que nós, mais intelectuais ou intelectuais, não queremos ser confundidos. E isso faz com que os intelectuais vão embora da direita. Isso faz com que as pessoas não tenham receio de estar desse lado da trincheira, e isso é muito ruim. Cília, aí a gente vai ter que fazer um outro programa sobre a guerra cultural, né? Porque isso que você está descrevendo é a guerra cultural lá, Gramsci, aquela coisa toda, né? Foi construída, a gente consumiu ali Jorge Amado, as novelas da Globo, que eu vivo citando aqui, passando vergonha, tudo isso serviu para construir essa imagem aí, essa contraposição, para cultivar esse nojo estético da direita. Agora, o que o Marcília deu gancho ali para a gente, quem sabe, conduzir a nossa conversa aqui é o seguinte: chamam as pessoas que não gostam de opiniões extremadas de isentões, né? Não, é isentão. Mas a pessoa simplesmente pode não gostar dos extremos. E aí elas ficam longe dos debates, não participam do debate porque não quer, digamos, se envolver entre dois polos extremos. E isso, eu imagino que acontece, obviamente, você também deve perceber muito nas redes sociais, né? E quando essas pessoas se afastam dessas discussões online, acaloradas, extremadas, isso não acaba permitindo que os barulhentos, os extremados, dominem o debate político, e daí causa essa vergonha, né, Marcília, que você citou aí, que a pessoa fica constrangida em se afirmar de direita, porque o que o outro vai interpretar, né? Vai classificar aquilo como um rótulo, como algo que já a torna desqualificada no debate político. A pessoa simplesmente não quer opinião extrema, não quer ser identificada como uma pessoa extrema. Mas Tosi, aí eu vou discordar no conceito do isentão, né? Eu não acho que o isentão é aquele que não gosta de extremos. Eu acho que o isentão, e aí eu concordo com o Pozonov quando ele no início fala assim, o isentão é aquele que tem uma aparência de neutro, ou ele quer a neutralidade, ele por princípio é o nem, né? Não, nem Lula nem Bolsonaro, sabe aquela coisa? A pessoa, ela está sempre num não lugar, né? Está sempre em qualquer outro lugar que não seja o de assumir uma posição, e esse é um ponto. Eu, por exemplo, conheço jornalistas que por exemplo, se falam mal do Lula e a pauta de hoje é Lula, por exemplo, ele precisa necessariamente também falar mal do Bolsonaro, porque se ele falar mal do Lula... Voltei. Eu dei uma Vou te dar a deixa aí, Marcília. Você falou assim, se a pessoa falar mal do Lula e não falar do Bolsonaro, interrompeu. Exatamente. Ele se sente na necessidade de estar nesse lugar. E não é o nosso caso aqui, nenhum de nós faz isso. Acho que nós nos posicionamos com muita clareza. Mas você tem hoje até um nicho de jornalismo que se classifica nesse lugar mais isentão. Eu já estive muito em contato com isso e vejo que é quase um vício, é quase uma necessidade de você não poder ser rotulado. E aí, nesse lugar de não poder ser rotulado, de não aceitar ser rotulado, você faz escolhas que são até inconscientes e que são erradas. Então, por exemplo, você está num momento como o do Brasil, que o STF ele está corroendo a nossa democracia por diversas razões jurídicas, inclusive e políticas, e a pessoa não pode falar mal do STF sem falar bem também. Bom, nesse lugar você, desculpa, não é isentão, você está se acovardando. Você está sendo não neutro, você está fazendo uma... Veja, não existe neutralidade
Se alguém assiste a uma agressão a uma velhinha na rua, não dá para você chegar e falar, não, peraí, mas vamos ver que essa velhinha também fez. Tem neutralidade possível. Você vai lá e salva a velhinha. Se uma criança está apanhando de um adulto, você vai lá e salva a criança. Não dá para ser neutro em tudo. Tem momentos da nação que nós precisamos assumir posições, e esse, inclusive, é um deles aqui no Brasil. Então, às vezes, o isento, ele esconde uma falta de coragem, a meu ver, de assumir uma posição. A neutralidade, para mim, é sempre falsa. Quando a pessoa se coloca como neutra, pode ter certeza que ele vai chegar ali na urna e ele vai apertar 2 números, e um deles começa com 1 e o outro deles termina com 3. Não, e sem falar que aí a gente vai partir para um papo mais filosófico, eu gosto bastante. A vida é feita de riscos, né? Então a gente também tem que assumir posições, tem que ter a capacidade de autocrítica, a gente pode corrigir rotas, né? Uma coisa que me incomoda muito na discussão, no debate público hoje em dia também é a pessoa não poder mudar de rota. Então, assim, a vida, nada assim é inscrito ali. Eu já tive, Anny, até uma fase mais libertária, né? A gente estava conversando aqui, eu traduzia muitos livros libertários, né? Legal, né? Esse negócio, virtude do egoísmo e tal, assim, tem gente que gosta dessas coisas. E daí eu mudei de ideia, hoje em dia eu não gosto mais disso. Enfim, eu acho que também a gente tem que ter, a vida é assumir riscos, é assumir posições e pagar o preço, muitas vezes, por essas posições. É interessante esse posicionamento do Marcília, porque fica muito claro assim que é preciso ter coragem para apontar o dedo para aquilo que está errado, né? Porque se você simplesmente se conforma nisso, não é comigo, né? Por que o Marcília é interessante e o meu não? Não, é porque o Marcília fez um contraponto ao que eu tinha colocado, que as pessoas não gostam, muitas vezes, de se verem como extremas, né? Como em posições extremas. Mas diante de situações gritantes, como disse o Marcília, aí, né, Marcília, se eles consideram chamar o advogado, o jurista de bolsonarista, de extrema-direita, é problema de quem assim classifica. Isso. O Marcília defende as suas posições e suas compreensões de mundo de uma forma coerente. E isso é interessante, essa coerência. Quando eu, por exemplo, escrevi esse artigo, eu me referia ao episódio da anistia, por exemplo. Então, por exemplo, tinha uma ala dos isentos que se sentiam na necessidade de não defender a necessidade da anistia em razão de que isso poderia confundir essas pessoas com bolsonaristas. Bom, então assim, olha a opção que você faz. Então, para você não ser confundido com bolsonarista, você topa o que está acontecendo com o direito. Então, é necessário. Se você coloca, é uma espécie de vaidade, você para não receber um rótulo, você se torna insensível com questões absolutamente necessárias de posicionamento. Tem momentos em que não tem não tem o lado o melhor lado, tem o lado que é certo e que está errado. Tem horas que é assim. Bom, a gente está falando do espectro político, esquerda, direita, né? Teria, digamos, um centro que divide os dois. Mas até que ponto esses conceitos também não estão muito ligados ao personalismo da política brasileira, né? Será que quem é bolsonarista é direitista, ou quem é direitista é bolsonarista? São sinônimos esses termos? Como que eles se misturam, se confundem? Porque tudo tende a essa simplificação, né? Então, se você está desse lado do espectro político, você é bolsonarista. Desse outro lado, você é lulista. Talvez a pessoa não seja necessariamente nenhum nem outro, mas a cobrança é para se posicione nesse sentido. Você acha que se confunde, Paulo? Não, bolsonarismo? Vou jogar para a Anny, só tem pergunta hoje, só curveball, você percebeu, né? Mas diz aí, Anny. Então, puxando o gancho dessa pergunta e também trazendo a reflexão que o Marcília trouxe, que eu tenho pensado sobre isso muito recentemente por conta da pauta da anistia, é impressionante como as pessoas têm medo realmente de se posicionar para não ser taxadas como de direita ou bolsonarista. E esse exemplo da anistia, para mim, é o mais claro. Então, a gente está falando de um Brasil sem falar do núcleo crucial lá de Bolsonaro e essas pessoas que estão sendo
investigadas agora. Falando de quem está preso, da massa, que foi numa manifestação e nem sabia muito bem o que estava acontecendo e hoje estão em condições terríveis dentro de uma cadeia dentro do Brasil. Assim, a gente entrevistou aqui no Café com Gazeta uma exilada que está numa prisão, estava, né? Ela saiu e fugiu do Brasil para não ser presa por 14 anos, que foi a condenação dela. Uma pessoa extremamente simples, assim, que não sabia o que estava acontecendo, foi numa manifestação, parou numa cadeia em que tinham 147 mulheres para 2 vasos sanitários, recebia comida com caco de vidro e as pessoas têm medo de defender essa mulher porque vai ser taxada como bolsonarista. As pessoas acham que é justo uma pessoa como ela, que não tem conhecimento nenhum político, jurídico, para entender de fato sobre, enfim, como funciona a democracia, um golpe de Estado, está sendo condenada por golpe de Estado. Eu estou falando de pessoas moderadas, que se intitulam aí não como neutras, mas como moderadas, centro, né, o centro brasileiro. As pessoas têm medo de dizer que é um absurdo o que está acontecendo no Brasil porque não querem ser associadas a Bolsonaro. Aí entra na tua resposta, Tosi. Porque o Bolsonaro lidera essa massa, o Bolsonaro é uma figura mais radical, ele defende pautas mais radicais, ele não tem trato nas palavras, ele não segura a língua, ele fala o que está na cabeça dele, certas pessoas não gostam de como ele se posiciona. E por não gostarem e não quererem serem associadas, toleram esses absurdos que acontecem no Brasil todos os dias. E aí quando a gente pega o outro lado, que também puxando o que o Marcelo falou no começo, Pedro Cardoso não tem medo de se colocar como extrema-direita, quando extrema esquerda, quando a extrema esquerda é quem senta com o Putin, com outro ditador, com alguém que está matando o opositor dentro da cadeia. Então, a extrema esquerda é isso que representa, de fato. São ditaduras. Hoje em dia, quem é extrema esquerda está do lado do Putin, do Maduro, enfim, do Ortega na Nicarágua. E as pessoas não têm medo de dizer que são extrema esquerda, não têm medo de colocar um boné do MST e sair tomar uma cerveja. O MST, que vai para a Venezuela fazer reforma agrária com Maduro, no mesmo tempo que Maduro está com 2.000 prisioneiros políticos, não é nem numa prisão, num centro de tortura. Sim. Então é surreal, e eu acho que aí volta para o teu primeiro ponto, Pouso 9, daí eu passo para você, que é a guerra cultural. Eu acho que a direita perdeu a guerra cultural. As músicas falam sobre a esquerda, as universidades têm professores de esquerda, é legal ler Marx, a gente lê Marx e aprende Marx na escola e a gente não estuda autores que defendem liberdade econômica, autores mais de direita, e a gente colhe as consequências disso em momentos cruciais para o país, que é o STF rasgando a Constituição todos os dias, colocando gente na cadeia inocente. E as pessoas não têm coragem de defender esse lado porque têm medo de serem associadas ao extremismo do Bolsonaro. Assim, voltando à pergunta do Tosi, eu não sei responder. Assim, muitas vezes a gente não tem resposta para isso. Eu acho que tem um personalismo muito forte. Acho que esse personalismo, né? A gente está falando do Bolsonaro aqui, já ajudou muito até a consolidar mesmo uma direita. Hoje, eu não sei mais como está essa situação, fazendo já um merchan aqui, assinem a Gazeta do Povo para vocês lerem os meus textos, porque assim, nem só de certezas e de pontos finais vive o homem, né? E assim, os meus textos são marcados muitas vezes por dúvidas. Ouvindo você dizer, Anny, eu já me perguntei isso na Gazeta do Povo, por isso que eu estou te convidando a assinar e ler, se o Bolsonaro, por conta do caráter personalista da política brasileira hoje. Não é culpa do Bolsonaro isso, é o que está acontecendo, é um fato, e é observável. Se a presença dele mais ajuda ou mais atrapalha a questão da anistia, porque tem muita gente que tem essa hesitação. Eu não sei, não tenho resposta para essa pergunta, até acho que é legal, um dia a gente faz, você percebeu que tudo aqui a gente faz um programa, né? Então um dia a gente vai fazer um programa se o Bolsonaro ajuda ou atrapalha a causa da anistia. Mas o fato é que ele interfere bastante, né? E tem muita gente aí que realmente prefere, até porque não age guiada por princípios. Isso que eu fico mais pasmo. Aí tanto a esquerda quanto a direita. Tem muito casuísmo, né? Tem muito, de acordo com a circunstância, eu defendo as liberdades desse grupo ou dessas pessoas. Tem muito isso dos dois lados, que a gente não age por princípios, né? Eu fico imaginando, Paulo, se não existem aí muitos artistas, inclusive, que são simpáticos, que se identificam com o drama dessas pessoas presas em função do 8 de janeiro, mas, para não ficarem mal com os colegas da classe artística, preferem se isentar e não marcar posição, né? Porque se fosse o contrário, se fossem manifestantes de esquerda presos,
ia ter show dia sim, dia não, artista dia sim, dia não, pegando o microfone, cantando, puxando música, anistia já. E a gente viu que ocorreu o contrário, né? Artista gritando sem anistia, né, Marcília? Não, veja a Regina Duarte, veja a Cássia Kiss, o que aconteceu com elas. Agora, recentemente, como é que chama aquela mulher lá que faz novelas? Esqueci o nome. Que fez o São Jorge lá, sei lá, mas ela se posicionou em favor da anistia e vocês sabem quem é que eu estou falando? Não sei. Não sabemos. Vocês que são os noveleiros aqui. Não, você falou Regina Duarte, Cássia Kiss, eu reconheço. Agora, novela nova, pessoal aí no chat, quem quiser. Glória Pérez. Glória Pérez. Glória Pérez, parece que ela se posicionou em favor da anistia e etc. E, enfim, e houve todo um constrangimento. Quer dizer, existe, óbvio que existe. Quando você se coloca a favor da anistia, você é massacrado como alguém de direita, como alguém extremista, como alguém bolsonarista, como alguém tudo que é ista e tudo que é visto como algo criminoso por as pessoas que estão dizendo isso, pelas pessoas de esquerda. Então, é complicado. Agora, a gente precisa entender também que a direita no Brasil, até 10 anos atrás, era o Alckmin. O Alckmin era visto como a direita, o PSDB, o Fernando Henrique, que não é direita. A gente tinha ali no centro-esquerda, né? O Serra, Alckmin e o próprio Fernando Henrique. Então, não tinha a direita. O que era direita? O Enéas talvez fosse a direita, né? Quem se lembra do Enéas? E, de novo, sempre nesse lugar de radicalismo. As redes sociais, eu atribuo às redes sociais um fenômeno, o fenômeno da expansão da direita. A partir das redes sociais, as pessoas puderam olhar para uma diversidade de pessoas que tinham a mesma visão do mundo, e era essa visão de direita. Porque enquanto você tinha só o Enéas, fala, putz, e aí, se eu falar que eu sou de direita, eu sou igual a essa pessoa. Enquanto você tinha... Agora, com as redes sociais, tinha o Bolsonaro, mas não tinha só o Bolsonaro, tinha o Olavo de Carvalho, mas não tinha só o Olavo de Carvalho, tinha um monte de gente que começa ali a surgir e a dizer os seus pensamentos e a mostrar suas reflexões, e as pessoas começaram a se reconhecer naquilo, e a se juntar, e falar, pô, eu penso como esse cara não é igual ao outro, mas eu penso que nem ele. Turmas, né? Bolhas, e isso eu atribuo às redes sociais a ascensão de pessoas que se reconhecem na direita, não necessariamente atreladas a este ou aquele personagem. Tem muita gente hoje que não se filia a nenhum político especificamente ou a nenhuma corrente, mas se classifica como de direita, porque entende que os valores, ou por uma oposição à esquerda, ou porque entende que os valores mais tradicionais, etc., uma coisa muito comportamental, uma questão muito relacionada à economia. Por exemplo, não dá para você ser de esquerda e ser a favor da liberdade de expressão. A Anne estava falando isso, ela falou da economia, aí eu tenho uma pequena discordância, porque eu acho que a liberdade de expressão, ela constrói a economia, ela viabiliza a economia e não exatamente o contrário. Mas, claro, cada um puxa aqui a sua sardinha, né, para a sua brasa. Mas, de qualquer maneira, se você for olhar, não tem como você pensar em ser um empreendedor, pensar em livre iniciativa, em livre concorrência, em livre mercado, e ser de esquerda com o Estado gigantesco que é proposto pelas esquerdas, sobretudo no Brasil. Não tem como você pensar em liberdade de expressão e você ser de esquerda do jeito que a esquerda é intervencionista no discurso alheio. Então, são questões que não estão filiadas a uma pauta necessariamente de Bolsonaro, ou Olavo de Carvalho, ou o que quer que seja, mas são pautas que a gente acaba classificando como de direita. Coisa, né, Marcília? Abaixo a ditadura, quando era a ditadura brasileira, tida como de direita. Mas se for uma ditadura de Maduro, se for uma ditadura de Cuba, se for uma ditadura russa, aí tá tudo bem.
O Milor que tinha uma frase, né? Democracia é quando você concorda comigo e ditadura é quando você discorda, né? Uma coisa assim. Agora eu queria fazer uma pergunta para o Marcílio, você me dá licença, por favor. Marcílio, porque até não sei se eu estou me adiantando aí no roteiro, Tosi, qualquer coisa me desculpe. Mas é que o Olavo de Carvalho, você citou aí, ele dizia que não existia direita no Brasil, o que existia era Bolsonaro. Depois eles acabaram ali, teve uma espécie de rompimento, né? Essa história é um tanto quanto confusa. Mas você acha que isso continua valendo? Hoje em dia, direita é sim sinônimo de Bolsonaro? Gostemos ou não? Olha, eu acho que quando o Olavo disse isso, ele estava mais ou menos dizendo que clássica, né? Como ele estava falando, o que é uma direita clássica? Como se nós tivéssemos pessoas que teoricamente entendem o que seria ser de direita e se filiam a isso. Acho que ele estava caminhando muito por aí. Acho que ele estava dizendo isso. As pessoas estão filiadas não necessariamente a uma corrente filosófica de pensamento, mas a um culto a uma personalidade ou uma afinidade a um político. E isso continua existindo, mas hoje existe muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Mesmo quem cultua a figura do Bolsonaro, existe dentro dessas pessoas uma universidade ou uma diversidade gigantesca de pessoas que têm visões diferentes, né? Então, a gente pode dizer que a direita, aquilo que a gente pode chamar hoje de direita, cresceu muito desde lá para cá. Mas eu acho que a crítica é isso, era essa. Nós nos filiamos não a uma corrente, mas a uma pessoa. E isso ainda existe, mas não apenas mais isso existe. E penso eu que nós já superamos esse momento, estamos agora no momento em pessoas que se filiam mesmo a correntes filosóficas mais do que a um culto à personalidade. Olhando um pouco para o nosso histórico, né? Será que a direita brasileira ela tem raízes próprias ou ela apenas copia modelos estrangeiros? Porque se a gente for olhar do ponto de vista liberal econômico, durante 322 anos da descoberta, até 1822, quando chegou à corte, antes, né, de 1822, mas não havia sequer liberdade para abrir uma empresa no Brasil. Nosso histórico de liberalismo econômico, nosso histórico de, digamos, conservadorismo, ele é muito recente, né? A gente copia basicamente dos outros, porque o que dá para citar aqui de expoentes da direita no Brasil ou no campo econômico, né? Roberto Campos, que eu acho que vem à mente de só Roberto Campos, né? Basicamente. Não, o Roberto Campos, um grande nome realmente do liberalismo brasileiro, mas eu tenho convicção de que o Brasil ainda não conhece a liberdade econômica. Ainda é muito custoso abrir uma empresa e mais custoso do que abrir uma empresa é manter uma empresa no Brasil. A quantidade de taxas, impostos e burocracias para ter uma empresa no Brasil é surreal. E, na minha opinião, não há como ter prosperidade no país sem ter uma plena liberdade econômica. Não tem como a gente onerar, pedir para ter 1 milhão de certidões, ter que se enquadrar em específicos quinais para prestar determinados serviços e fazer com que seja tão difícil para a pessoa produzir a própria riqueza. É impossível que o Brasil prospere dessa maneira. E esse é o histórico do Brasil, um país em que hoje a gente paga aí uma carga tributária que bate 60% dos rendimentos em determinados casos. Então, ainda não há. E eu luto muito, espero muito que a gente consiga viver no Brasil com liberdade econômica, mas a gente nunca viveu. A gente sempre teve que estar nessas circunstâncias. E é até engraçado quando tem, geralmente, feriado de Tiradentes, as pessoas lembram quem foi Tiradentes, né? O porquê que ele morreu. Ele morreu porque ele lutou, um dos motivos, contra o quinto, que era o quinto que a coroa portuguesa cobrava do Brasil. Era 1/5 do valor que a gente tinha aqui. E hoje é muito mais... O quinto dos infernos, daí que vem essa expressão. Hoje a gente paga muito mais que 1/5, não para a coroa portuguesa, mas para a coroa brasileira, que usa do nosso dinheiro para fazer todas essas bizarrices que a gente discute todos os dias, e as pessoas toleram. Aí a gente também conversou sobre isso recentemente, as pessoas já nem entendem que a iniciativa privada é uma carreira e elas deveriam seguir. Elas preferem seguir o serviço público, porque é onde está a riqueza, onde está a fortuna, onde tem estabilidade, onde tem dinheiro. Então o Brasil não vive um país de economia livre, como deveria, como eu acredito que é o caminho para que haja prosperidade. Então, apesar de a gente ter nomes no passado como Roberto Campos e temos nomes hoje
que defendem liberdade econômica, nomes inclusive no Congresso, que dá para citar aí alguns parlamentares, o próprio Partido Novo. Eu admiro muito o trabalho que faz em defesa da liberdade econômica, mas a gente não chegou lá, a gente precisa ainda. Você pega o Partido Novo, que é o partido que se diz defensor de liberdade econômica, tem 4, agora entrou o 5º deputados federais de 513. É surreal. E daí, o PL é um partido, apesar de se dizer partido liberal, nem todos que estão lá sabem o que é ser liberal, defendem liberdade econômica, são poucos que sabem, muitos foram eleitos aí na leva do... Tiririca não vou nem comentar. Mas eu estava ouvindo a Anne falar, estava pensando, né, é bonito, né, a esperança dos jovens, né? Eu espero um dia ver, depois, né, 500 anos sem liberdade econômica nesse país, mas eu admiro essa esperança. Eu ainda mantenho uma certa esperança. Eu não caí nesse cinismo, não. E outra coisa que eu estava pensando aqui, Anne, escutando você, é no Tiradentes, né? Porque o Tiradentes, ali a Inconfidência Mineira, foi influenciada pela Revolução Francesa, que é de onde surgiu, a gente até acabou não falando disso, esse termo esquerda e direita, né? Ali os que estavam à direita do rei e os revolucionários estavam à esquerda do rei. E o Tiradentes, que estava lutando por menos impostos, era da parte revolucionária. Então a gente poderia classificar como de esquerda. Olha como essas coisas são confusas. E assim, só respondendo rapidamente a sua pergunta, se a gente importa ideias, sim, a gente importa, e eu acho que a direita tem um problema com isso, de importar ideias americanas, principalmente, sem muito filtro, porque a relação que o brasileiro tem, até historicamente, com o Estado, essa dependência do Estado, é diferente do americano. O americano tem para eles é vergonhoso você depender do Estado. Aqui, por várias razões culturais que a gente vai ficar a noite inteira conversando, o brasileiro não tem essa vergonha de receber o Bolsa Família, por exemplo, ou de ficar dependendo de outro tipo de ajuda assistencial, até do vereadorzinho, né? Você que fala sempre do vereador que paga o botijão de gás. Então a gente importa essas ideias, a direita brasileira, principalmente essa nova direita, importa essas ideias sem muito filtro, o que explica um pouco essa dificuldade até de comunicação com as classes menos esclarecidas. Vamos lá para o Marcília. Marcília quer complementar ali. Eu queria contar aqui uma historinha que eu acho que já contei aqui no programa, mas vale contar de novo, do Gerald Thomas. O Gerald Thomas, quando ele estava, que é aquele autor de teatro que mora nos Estados Unidos, é brasileiro e tal, mas mora lá fora, e faz peças muito chatas, eu já assisti umas peças dele muito chatas, mas ele falou uma coisa interessante, uma vez quando ele estava no Roda Viva, e o Trump tinha sido eleito pela primeira vez, não sei agora o que ele está pensando, mas na primeira vez, e aí que o Trump foi eleito e um jornalista vira para ele ali no Roda Viva, ele estava sendo entrevistado e pergunta, você não votou no Trump? Ele falou, não, imagina, tal, mas não é o fim do mundo a eleição do Trump para os Estados Unidos. Ele vira e fala assim, não é o fim do mundo. E aí o jornalista fica meio espantado, ele fala, pô, se você não votou, né, se você claramente é um cara de esquerda lá dentro dos Estados Unidos, como é que não é o fim do mundo? Ele falou, porque é o seguinte, lá nos Estados Unidos, a nossa relação não é com o Estado, a nossa relação é com dólar, é com dinheiro, é com grana, e é por isso que precisa de liberdade econômica, é por isso que precisa de livre iniciativa, é por isso que precisa menos imposto, é por isso que precisa de liberdade de expressão, porque a relação dos caras é com dólar, a relação deles não é com a grana, é isso que gira, é esse que é o Deus deles. Aqui a nossa relação é com o Estado, tudo passa pelo Estado, e não é de hoje, não é quando o governo de esquerda está no poder apenas não, você põe lá quem for, a estrutura é essa, a nossa cultura é essa, a nossa relação é com o Estado por cultura inclusive, e é por isso que a gente não tem liberdade econômica, porque a nossa relação não é com o fazer grana, não é com o movimentar a roda da fortuna, é com o movimentar a roda do Estado, grande, pequeno, médio, não importa, a gente sempre está de olho no Estado. E é muito interessante observar isso sendo dito por alguém de esquerda. Bora lá. Então, o ponto aqui também é natural. Chegamos a ter liberdade econômica, nós nunca chegamos a ter expressão. E é por isso que a gente tem tanta dificuldade, sobretudo as pessoas de direita,
defender esse valor, porque na primeira oportunidade, a maior parte das pessoas de direita vão lá, quando é com o adversário, e caçam a palavra dele, caçam o mandato dele, caçam, né? Então, o Glauber Braga lá, enfim, falou não sei o quê, vamos caçar o cara, o Dino falou alguma coisa, vamos pedir. Então, a gente sempre está às voltas com a possibilidade de usar as armas que nós reivindicamos para nós contra os nossos adversários, porque culturalmente nós não somos formados para a liberdade econômica nem para a liberdade de expressão. Tosi, só um minutinho, agora eu lembrei, eu vou ter que falar isso aqui, talvez eu me arrependa, mas a gente tem no Brasil militante de direita, ANCAP, né, que é anarcocapitalista, que é funcionário público, que é assessor parlamentar. Então, não adianta. Eu vi esse vídeo também. Vamos repetir aqui, Paulo. Tem funcionário público que é anarcocapitalista. Como é que é? Tem anarcocapitalista, militante lá, libertário, contra o Estado, é o fim do Estado. O anarcocapitalismo que é o fim do Estado, essa engrenagem aí. Aí, de repente, a pessoa vira assessor parlamentar, vira funcionário desse Estado, dessa roda aí. Vá entender. Vai entender. Bom, interrompo agora a nossa conversa para dizer que já está valendo a mega promoção Gazeta do Povo, 70% de desconto para você ter acesso a todo o conteúdo dos nossos colunistas, os e-books e reportagens que você só encontra na Gazeta. Assine já pelos links que estão na descrição ou no nosso chat ou ainda pelo QR Code e pague só R$ 8,25 por mês durante um ano inteirinho. Dá menos de R$ 100 por ano. Não perca esta que é a nossa melhor oferta. Por tempo limitado. Assine a Gazeta e apoie iniciativas como o nosso Última Análise, que hoje debate o que significa ser de direita. Vamos lá. É possível ser de direita e defender temas sociais e de inclusão? Ou será que temas sociais são coisas de comunista e não se fala mais nisso? Muito pelo contrário. Só se defende temas sociais através da liberdade. Então, quando a gente pega a pobreza é um grande problema que a gente tem hoje. A melhor maneira de combater a pobreza é com mais liberdade econômica e não com mais intervenção estatal. Quem mais é prejudicado com os altos impostos são os pobres. Quando a gente reduz imposto, reduz burocracia, faz um ambiente de negócio mais propício, é muito mais fácil alavancar a economia. E o primeiro beneficiado quando alavanca a economia é o pobre, que vai ter mais oportunidade de emprego. Então esse discurso ele é muito enganoso da esquerda, que diz defender os pobres, porque é o pobre o principal prejudicado com um governo grande. E aí quando a gente vai para a pauta social, né, não só a pauta econômica, de novo, volto a dizer, só quando a gente tem um governo que defende as liberdades que essas liberdades são respeitadas. E aí a gente volta, quando você usa a palavra comunismo, será que é só o comunismo que defende pautas sociais? O oposto, o comunismo é o primeiro a acabar com as pautas sociais. Quem matava gay era o Che Guevara, o maior revolucionário de todos, ele matava gays. Assim como na União Soviética também se perseguia homossexuais. Então, essas pautas individuais, gays, mulheres, elas só prosperam quando há um governo que defende as liberdades individuais. Porque hoje, quem é de direita não se importa se você é mulher, se você é gay, para você estar dentro do mercado de trabalho. Se você está rodando a roda lá e você está trabalhando bem, entregando o seu valor no mercado de trabalho, você é bem-vindo. E aí, vou dizer a frase do Friedman, que é uma que eu gosto muito, o melhor programa social que existe é o emprego. Então, você propiciar um ambiente em que as pessoas consigam ter emprego, seja empreendendo ou em empresas, é a melhor maneira de trazer as pessoas para um mundo mais justo. E aí, quando a pessoa é uma minoria, né, que eles se colocam como minoria, seja por cor de pele, por gênero, por opção sexual, ela não está tão frustrada se ela tem dinheiro no bolso e consegue comprar um carro, consegue colocar comida na mesa, consegue construir sua família por conta própria. Não é uma questão tão importante quando a gente está falando de um mundo próspero, como é nos Estados Unidos, por exemplo. Mas até tem duas questões aí, eu acho que são importantes. A primeira que é a esquerda sequestrou um monte de pautas e aí a gente estava falando aqui da direita ser reativa e aí assim essa reação não é muito boa, né? Até para a comunicação da direita. A gente estava pensando, por exemplo, questão climática. Não vamos entrar aqui, mudanças climáticas. Esse debate está interditado. E a direita se recusa, inclusive, a entrar nesse debate, que eu acho que é um debate
importante, é um debate como outro qualquer, como ideologia de gênero, como Bolsa Família, enfim, renda mínima, como qualquer outra causa, né, que a gente atribui aí, social, causa progressista. E por ser muito reativa, a direita acaba se afastando dessas causas, acaba se omitindo e não usando esse argumento, que eu acho que é um argumento muito bom, que a causa da liberdade é a causa mãe ali, né, de todas as causas sociais, né? Então eu acho que esse é o problema. No final das contas, a esquerda sequestrou todas as pautas sociais e se criou essa imagem. E aqui de novo a gente vai entrar na guerra cultural. Se criou essa imagem de que a direita quer o extermínio dos pobres, quer o extermínio dos gays, né? Sempre fala em extermínio, por incrível que pareça. Sempre usa muito esse medo. Sei lá, a direita quer asfaltar a Amazônia, não está nem aí para a poluição, porque só vale a grana e não sei o que lá. Enfim, é uma guerra cultural que a gente vai ter que travar, porque senão é muito difícil para as pessoas perceberem, né? Que nós também queremos o bem comum e, assim, a gente também quer ajudar as pessoas que não têm as mesmas oportunidades. A caridade é uma pauta que deveria ser uma pauta também da direita, Anne. Perfeito, vou pegar esse gancho para complementar. Concordo que a esquerda sequestrou inúmeras pautas. Eu vou falar aqui sobre a pauta das mulheres, que é onde eu me aprofundei bastante. Quando eu entrei na minha faculdade, né, eu quis me inteirar, entender como estavam as coisas, participei de algumas reuniões dos grupos feministas. E aí que eu fui entender a essência do que é o marxismo, o que é o comunismo. O marxismo, ele prega uma guerra de classes, né? Então é o operário contra os patrões. Os patrões são quem oprimem os operários, então operários do mundo inteiro unidos contra os seus patrões, etc. E isso se repete em todas as causas. Então, quando a gente pega o feminismo marxista, também quem oprime as mulheres são os homens. Então, mulheres, vamos se unir, os homens oprimem a gente. E assim, aquilo não faz sentido, porque o problema das mulheres não são os homens, são vários. Verdade. Algumas mulheres são os homens, as mulheres que sofrem violência doméstica, por exemplo, a culpa é de um homem específico que acaba fazendo com que a mulher viva naquela condição. Mas qual é a solução para aquela mulher? É acabar com todos os homens do mundo? Como diz o extremo do feminismo? É evidente que não. A solução, no meu ponto de vista, para as mulheres que passam por situações de violência doméstica ou situações gravíssimas, é a liberdade financeira, porque tem mulheres que não conseguem se divorciar, porque elas dependem financeiramente do marido. Então, quando a gente vai para todas as causas, tudo se reflete nisso. A liberdade econômica é quem salva as mulheres, os gays, os negros, os homossexuais, fica repetitivo. Enfim, e todas as minorias, elas deveriam enxergar que é a economia a principal fonte de liberdade que ela poderia ter. E não uma guerra contra o outro lado. As minorias têm que ver isso, mas a gente também tem que tentar comunicar, né? Eu acho que existe uma deficiência da direita de comunicar isso que você comunicou muito bem. Agora o Marcílio quer falar. Eu tenho um amigo que diz que seria muito mais fácil, né, as minorias a gente colocar ali, em vez de todas essas siglas que são difíceis de lembrar, tudo menos hétero. Era mais fácil, né? Tudo menos hétero. Hoje é um bom jeito da gente classificar as minorias. Olha, tanto a esquerda quanto a direita podem ser dedicados a pautas sociais. A questão aqui é a premissa. Qual é a premissa? Bom, a esquerda vai entender que ela precisa acolher essas minorias ou essa desigualdade e ela vai promover com a máquina do Estado esse acolhimento, esse estado de bem-estar social, como, enfim, muito se disse, sobretudo no século passado, colocou-se essa balela, porque eu entendo que isso não funciona na prática, como um princípio constitucional importante. Todas as grandes constituições do século passado tiveram essa ideia do bem-estar social embutida, e o bem-estar social significa isso: o Estado vai promover esse pool, né, de benefícios com o dinheiro público. Agora, até aí tudo bem. O problema é, se você tem uma visão mais de esquerda, você vai acreditar que o Estado tem de manter isso e que o Estado tem de expandir isso. Então não basta ele entregar para você saúde, ele tem que entregar saúde e também tem que entregar se você tem ali um problema
sei lá, de TDAH, e se você tem um problema de identificação de gênero, e aí você vai ampliando os acolhimentos do Estado. E a direita, eu creio que se diferencie nesse lugar. Ela vai te oferecer o mínimo e dizer, agora cuide de si, invista na sua individualidade. O dinheiro do Estado é para te dar o básico, com o básico você toca a vida, né? E a esquerda não. A esquerda vai dizer, vem aqui que eu vou te chamar de meu filho a vida toda. Então é uma visão mais paternalista, enquanto a direita vai investir mais na individualidade. Claro, estou aqui fazendo uma redução imensa de algo super complexo, mas o que eu quero dizer é que tanto a esquerda quanto a direita podem se dedicar a essas pautas. É uma questão de escolha política. O problema, como bem disse a Anne, é que a esquerda, ela capitalizou em cima dessas pautas e passou a fazer crer em todos nós que pautas sociais só podem ser de esquerda, que pautas educacionais só podem ser de esquerda. E aí é um grande problema, porque se você chega e fala assim, bom, você acredita na educação? Acredito. Ah, bom, então você é de esquerda. Você acredita que o pobre deva comer? Acredito. Ah, então você é de esquerda. Não, isso é um absurdo. Isso é um completo absurdo. Então, essa capitalização que a esquerda fez dessas pautas é um troço eleitoreiro. Ela tem uma finalidade que é meramente eleitoreira e que foi utilizada muito, e até hoje é utilizada, para fazer com que haja essa adesão de artistas, intelectuais, enfim, formadores de opinião para a esquerda. Falando sobre o sequestro dessas pautas, né, pesquisando sobre o tema, eu vi uma crítica que se dirige a quem é de direita e fala assim, pobre de direita, gay de direita, coitados, eles votam naqueles que tomam, que tiram os seus direitos, né? Pobre de direita, ou gay de direita, é uma frase, são duas palavras que não podem ser conjugadas juntas? Então, aí vem o outro problema, e agora a gente está falando mais da esquerda, né? Mas que é o outro problema da esquerda. Ela não só sequestrou essas pautas, como ela interdita o debate. Ela não gosta que esse debate seja... Porque assim, os dois caminhos são legítimos. Na teoria, os dois caminhos buscam um bem comum. Então, assim, o debate ele é legítimo. O problema é que a esquerda quer, assim, não, eu tenho razão, esse é o caminho, e se você aí não concorda ou tem uma alternativa, você não pode mencionar. Esse é outro problema. A esquerda tem alergia, né, aversão à liberdade de expressão. Sim, aí puxando esse gancho, quando a gente vê isso, né, de se você é gay, se você é mulher, você tem que votar na esquerda, a gente vê que na prática isso não se sustenta. E aí, eu acho um exemplo interessante a gente refletir sobre a recente eleição dos Estados Unidos, em que a Kamala defendia mulheres, defendia os imigrantes, defendia a pauta woke, né, enfim, nova modalidade aí, que eu não sei nem explicar muito bem como funciona, mas a Kamala era quem representava esse lado das minorias. E o que o Trump fez foi falar, não, eu defendo a economia, eu defendo America First, então eu defendo que a gente retome um modelo de produção que era antigamente, vou defender essa indústria, aquela indústria, vou priorizar os Estados Unidos e se precisar aumentar imposto, eu vou aumentar imposto. E ele ganhou, inclusive cresceu em públicos muito que era esperado de se votar na Kamala, como as mulheres. Teve um decréscimo de votos entre o Biden e a Kamala sendo uma candidata mulher, ou seja, a identificação de mulheres seria muito mais forte. Só que as mulheres, isso também se refletiu para os negros, latinos, descendentes de latinos negros, aumentou a quantidade de votos no Trump que não se esperava. Por quê? Porque as pessoas dos Estados Unidos não se importam com essas pautas, elas se importam com a comida na mesa. Então, às vezes, tudo bem, eles podem até julgar nessas frases. Eu vi essa semana, inclusive, uma manchete, salvo engano, da Folha de São Paulo, falando: direita quer suavizar sua imagem trazendo mulheres para nomes de liderança. E aquilo, como uma mulher de direita, não é algo legal, assim, porque não é suavizar a imagem da direita. Hoje, como eu estava comentando, a gente entrevistou a Carla Zambelli, uma mulher de direita que não tem nenhuma postura suave, pelo contrário, ela é extremamente forte e por isso que aconteceu tudo o que aconteceu com ela.
Mas o que a esquerda e a imprensa tradicional tenta taxar é isso. Não, agora a direita vai se vender para as mulheres, para os gays. E não é por isso que as mulheres procuram a direita. Elas procuram a direita porque é o que representa pautas que sustentam, é o que coloca dinheiro no bolso, é quem defende a economia, o emprego. Enfim, é isso a minha opinião. Assim. Então, eu sou contra esse tipo de argumentação de se você é gay, você tem que ser de esquerda. Não faz o menor sentido, pelo contrário. Esse é de fato, é outro lado dessa mesma moeda, né? Então, enfim, eu queria muito entender, por exemplo, as pessoas que dizem assim, se você é gay, você tem que ser de esquerda, ou se você é pobre, você tem que ser de esquerda. Eu queria entender se essas pessoas também fazem o questionamento de como é que é possível ser de esquerda e defender o Hamas, né? Que ataca os gays. Como é que é possível ser de esquerda e defender o Che Guevara, que também fuzilava gays? Como é que é possível ser de esquerda e ver, por exemplo, o governo Lula se aliando a governos ditatoriais do Oriente que propagam ódio ao Ocidente? Como é que um governo do amor, que se diz do amor, pode se aliar a um Oriente que propaga ódio ao Ocidente, do qual nós fazemos parte, né? Onde está situada a nossa cultura? Então, essas contradições, aí ninguém pergunta, né? Essas contradições passam batido. E esse é o grande problema. Se a gente for etiquetar todo mundo, se a gente for engavetar tudo, colocar carimbo em todo mundo, a esquerda ela passa maior perrengue do que a direita. O problema é que isso não é feito. E por que isso não é feito? Porque nós temos, e aí é preciso se dizer, um ecossistema há décadas dentro do mundo e do país, Brasil, em que as universidades são de esquerda, os professores universitários são de esquerda, né? Formam alunos que são, portanto, de esquerda, que saem da universidade de esquerda, que vão virar jornalistas, que vão virar juízes, que vão virar advogados, essas pessoas vão para as redações, e etc, etc, e você tem um ecossistema de esquerda há décadas no país que propagam os problemas ou as contradições da direita, mas nenhuma contradição nem problema da esquerda, né? Então, esse é o ponto, o grande ponto, e aí é preciso entender que nós precisamos, e eu sempre digo isso, e eu acho importante dizer sempre, nós precisamos pensar numa direita a longo prazo dentro do país, se nós quisermos ter alguma expectativa de que ela consiga confrontar-se com a esquerda, no bom sentido, no sentido democrático, né? E se a gente pretender fazer com que a direita ela seja duradoura no país, não adianta ter gente de direita apenas no governo, ou ter gente de direita apenas no Congresso. É preciso esse ecossistema se proliferar para outros campos do conhecimento. Você precisa ter gente de direita dentro da universidade, essas pessoas não podem ter medo de ser de direita. Você precisa ter gente de direita dentro da mídia, e essas pessoas não podem ter receio de assim se assumirem. Porque, senão, sempre vai ser isso. O discurso da direita vai ter as contradições que o da esquerda possui, mas os da direita serão expostos, os da esquerda serão escondidos. Até que ponto a falta de discussão de um projeto para o país, né, não acaba deixando esse jogo embaralhado, né? Porque se você tem os políticos, a sociedade discutindo que projeto queremos para o país, aí esquerdistas, direitistas e os diversos entre um e outro, poderiam apresentar os seus projetos e convencer as pessoas, né? Até que ponto que a gente gravita muito em torno de nomes e não de ideias? Eu acho que esse é um grande problema. Estava até conversando com um amigo meu sobre isso hoje, até foi tema da minha coluna de hoje, se não me engano. Eu acho que a direita, bem, tem essa coisa personalista que nós concordamos aqui, que ela está muito atrelada à personalidade do Bolsonaro hoje em dia. E também a gente caiu, a direita, eu estou falando da gente já, olha, veja só, a gente caiu numa armadilha que foi, assim, ignorar a vida real. Esse discurso, até um pouco esse programa hoje, se a gente parar para pensar,
infelizmente, mas a gente está tratando muito de temas abstratos, né? A direita está tratando muito de temas abstratos, de ideias, perdeu esse contato com a vida real. E eu acho que falha muito novamente nessa comunicação. Então, eu acho que esse é um problema hoje em dia. A gente virou uma discussão abstrata, né, Tosi? Direita e esquerda serve ali para a gente se identificar nas redes sociais e tal, mas cadê o projeto? Cadê o projeto da direita? Assim, eu falo isso no melhor sentido. Assim, cadê o projeto da direita? Foi o que o nosso colega Daniel Vargas, que participou ontem com a gente, numa outra ocasião, perguntou, né? Qual que é o projeto para o país? Como é que nós vamos crescer? Olha só, quem está dizendo isso, como nós vamos crescer? E o Ninguém. Lula, ele foi eleito, a gente não pode esquecer, sem apresentar um projeto, um plano de governo. Então a gente realmente está votando nas pessoas, nas ideias abstratas, na imagem que a gente faz das pessoas, na publicidade ali, nas redes sociais, naquele debate todo. E, assim, o Brasil está completamente esquecido. Não escuta mais falar em grandes obras, e talvez necessárias, nem sei, de infraestrutura no Brasil. Não sei, é um debate, né, muito real, muito palpável, muito concreto. Espero que não o superfaturado ali da Odebrecht e tal. Muita obra mesmo. Se perdeu, é um debate que se perdeu. Perfeito. Eu concordo. Eu acho que é a mesma coisa de você querer construir uma casa sem ter o plano da casa, e aí é um projeto a longo prazo, cada um vai pondo um tijolinho, quando vê não sabe o que foi construído e tudo no final vai ruir. E eu tenho uma visão diferente, eu sou uma pessoa que acredito muito em ideias, né? Acho que você até me acha um pouco idealista demais. Eu também acredito, eu trabalho com ideias o tempo todo, acho que faz parte do nosso trabalho. A gente não está na parte executiva, né, da política, mas eu adoro ideias, adoro ficar aqui elucubrando. Perfeito. E aí quando eu venho para a política, né, eu sempre busco entender que ideias estão por trás de cada pessoa. E eu tenho claro quais são as minhas ideias, assim, como eu disse no início, Sim. Eu defendo a liberdade em todos os aspectos da sociedade. E eu acho que falta isso realmente. As pessoas se curvam para aquilo que está no momento certo, no timing certo. Então a gente pega as eleições de 2022, o PL estourou de congressista, né? Elegeu lá uma bancada gigantesca no Congresso de pessoas que surfaram a onda do Jair Bolsonaro e não sabem de fato o que o Jair Bolsonaro defende, quais são as ideias que estão por trás. E eu acho que é sempre bom ter essa reflexão. Só que o problema da política é isso, as pessoas elas não estão compactuadas com as ideias que elas dizem defender, elas estão compactuadas com o que o eleitor quer ouvir. E o eleitor não quer ouvir falar termos difíceis, ele não quer ouvir falar sobre o filósofo, o economista X, que diz que, de acordo com vários dados e evidências e pesquisas, se a gente seguir determinada linha, isso vai dar resultado. Especialmente quando o oposto é populismo, quando o oposto diz que eu vou te dar um Bolsa Família, vou te dar uma educação grátis, escola grátis, tudo grátis. Isso é muito mais fácil de escutar. Então, é muito difícil, primeiro, vender essas ideias e, segundo, ter pessoas que são comprometidas com as ideias que a gente precisa. E aí, por fim, eu quero dizer uma frase de um autor que eu gosto bastante, que é o Mises. Ele é um economista bem conceituado e ele tem um livro dele curto e o último ele traz essa questão das ideias que a gente está discutindo agora. Ele diz que somente as ideias é o que iluminam a escuridão. Não são as pessoas vão e vêm, as pessoas se vendem, as pessoas trocam um discurso, mas se tem lá firme as ideias que elas defendem, aquilo que vai fazer você como eleitor votar, ou você, enfim, como jornalista, escrever um texto que vai influenciar as pessoas, isso sim é o que traz o resultado, mas é difícil. Deixa eu só esclarecer, assim, não sei se ficou muito claro, eu não sou contra o debate de ideias, né? Até eu tô aqui nesse programa, mas o que eu falo é que eu acho que talvez a direita tenha caído nessa armadilha de ficar refém de um debate que se restringe a ideias. Eu também acho. Ilumina, mas em algum momento tem que colocar a mão na massa, tem que construir, tem que criar um projeto de país. Um projeto, Marcílio até falou, né, de longo prazo. A gente tem que começar a pensar a direita longo prazo. O que a gente vai privilegiar? A gente vai privilegiar o lado econômico, a gente vai privilegiar, pode ser uma escolha, não estou dizendo que o lado moral, a educação, sabe? O que a gente vai... Esse projeto não está no papel também na direita. Acho que hoje o projeto é defender a Constituição e a democracia da direita. Acho que é esse o projeto que a direita está tentando se propor. Ótimo. E tá difícil. Muito. Absolutamente difícil. Vamos lá para o Marcília. Marcília, as instituições estão tão fragilizadas e vulnerabilizadas que o Brasil parece estar discutindo ainda como equilibrar-se entre os três poderes, qual poder que
pode mais, que pode menos. E é uma discussão válida, uma discussão urgente, até pelo que a gente vê o protagonismo do STF, mas aí o projeto de país, de desenvolvimento do país, de gerar empregos, de como fazer esse país crescer, virou um não debate, né? Ninguém mais fala sobre isso, só o Lula que de vez em quando promete que vai criar empresas campeãs nacionais de novo, naquela velha ladainha da Dilma que deu no que deu. Eu não sei se alguém tem projeto de país, não. Eu acho que no Brasil, talvez o Guedes tivesse um projeto de país. Talvez ele tivesse, de fato, ali uma visão própria, talvez um ou outro tenha. Mas eu acho que, de uma forma geral, eu não estou sendo pessimista, não, eu estou sendo realista. A gente, no Brasil, basicamente, quando a esquerda entra, ela entra e sai distribuindo dinheiro público. Sai distribuindo dinheiro público e chamando de investimento isso. Claro. E a direita, quando entra, vai tentando desmantelar as armadilhas, as ratoeiras que foram deixadas no caminho pela esquerda quando ela passou pelo governo. E a gente fica nisso. A gente agora está nesse debate de quem vale mais, judiciário, executivo, não sei o quê, mas é um debate que já havia com a chave trocada. Hoje o Congresso é a nossa esperança. Muito bem, se retroceder aí 10 anos, a nossa esperança era o judiciário. E o Congresso era a nossa desesperança. A gente inverteu a chave, mas continua na mesma. É claro, muito mais grave isso vindo do judiciário, porque o Congresso a gente troca. O judiciário, infelizmente, a gente não consegue. Então, e outra, o direito é uma segurança que, se corroída, é muito mais grave do que os instrumentos políticos que regem o funcionamento ali do Congresso, da política. Então é muito mais grave o que a gente tem hoje, mas a gente sempre passou discutindo, basicamente, precisamos desfazer isso, precisamos nos defender disso. Eu não sei se em algum momento nós tivemos, ou alguém teve, ou alguém conseguiu simplesmente conceber a possibilidade de ter um projeto de país esquerda ou direita. Esquerda ou direita, você entra no governo, enfim... Veja, eu acabei de dizer agora há pouco a história lá do Gerald Thomas. Você tem uma questão cultural aqui. Como é que você promove liberdade econômica dentro de um país como esse, sem uma reforma estrutural de milhões de coisas? Judiciário, política, você elege as pessoas, o cara tem 60 mil votos e não é eleito, o outro tem 20 mil no mesmo lugar e é eleito. Por quê? Porque a conta não é bem assim, você tem que ser um físico quântico para entender como é que elege um deputado no país, é uma loucura. Tudo muito difícil. Para você pagar imposto nesse país de forma correta, você precisa ter que contratar tem que ir lá na USP contratar um matemático. Então, é tudo contra, tudo errado. Aí quando alguém de direita entra, preciso desfazer isso, aí fica um tempão nisso, aí a esquerda não deixa. Então a gente sempre está nesse embate, não há pautas comuns. Eu acho que o grande problema do Brasil é que nós não temos mais, se é que nós tivemos um dia, nós não temos mais nem uma classe intelectual que se conversa, um estofo, uma base. Vocês falaram, Roberto Campos. Se você pegasse lá, mesmo de esquerda, você pega um intelectual de esquerda, você encontrava lá. Você tem. Essas pessoas existiam lá nos anos 30, 40, hoje não tem mais. Quem é o intelectual hoje? Me fala um intelectual, um só intelectual, de direita ou de esquerda. Nós perdemos, portanto, esse lugar de a quem recorrer, a quem ouvir, etc. E os governos, quando entram, ficam se degladiando e não conseguem fazer nada. Então, por quê? Porque não temos mais visões comuns, projetos comuns. Eu falei do Pedro Cardoso, só para fechar isso, mas e ele disse uma coisa que aí sim é interessante. Ele mora lá em Portugal, e ele falou o seguinte: aqui em Portugal, ser de direita ou de esquerda importa menos, porque as coisas que são consensuais regem o dia a dia das pessoas. E isso é um país civilizado. Aqui não. Aqui a gente não tem isso. A gente não tem coisas consensuais. A gente não consegue chegar ao consenso do que é liberdade de expressão e democracia. A gente quer o quê? Projeto de país como assim?
Mas acho que a situação está tão complicada. Aliás, achei curioso que, não sei se vocês perceberam, mas o Marcílio começou o comentário dele dizendo que ele não queria parecer pessimista e tal, mas meu Deus, hein, Marcílio, você fez um comentário bem pessimista. Mas assim, Marcílio, sobre essa última parte do seu comentário, achei interessante. Eu tenho buscado cada vez mais procurar pontos de convergência. Eles existem, eu acho, deve existir aí algum ponto de convergência, esses consensos. Mas só o ato, se eu estou dizendo aqui publicamente e tal, mas se eu insistir nisso, disser mais vezes que eu estou buscando ali quais são os pontos de convergência entre a esquerda e a direita, eu vou ser massacrado. Assim, a relação chegou a um ponto tal, Marciliani, que assim, as pessoas não querem olhar nenhum ponto de convergência. Não querem. Assim, a gente estava falando aqui, né, dessa direita ser muito reativa, e eu entendo, eu acho extremamente legítima essa reação, essa indignação, essa revolta, corrupção, governo do PT, crise, pouca vergonha nas universidades. Eu entendo isso, mas a gente precisa aprender a lidar e não ser tão reativo, senão... O Marcílio deu o exemplo de Portugal, né, onde haveria mais um tanto desse consenso, mas parece que a gente imita os Estados Unidos até nisso, né? Porque nos Estados Unidos estava vendo uma matéria da New Yorker hoje que diz que para 60% dos democratas, os republicanos são imorais. E para 70% dos republicanos, os democratas é que são imorais. Então parece que a gente se espelha até nisso muito, nessa polarização acentuada americana, né? E uma cultura de medo também, assim, rapidinho. Aliás, eu vivo brigando, falo assim, pessoal, a única referência que parece que a direita tem intelectual, de criatividade, de ficção, né, é 1984, que é um livro que dá muito medo, realmente, 1984. Então, pessoal, amplie o horizonte, né, porque eu acho que o medo também não faz bem, e realmente não faz bem para um país. Ele faz sentido, a gente viveu aí períodos de esquerda na história que causaram morticínios, né, horrendos, mas, cara, o medo é extremamente contraproducente. O Bolsonaro, e se for ver quem leu mesmo esse livro aí, ainda você tira uma boa parte, hein? Sim. Quem leu mesmo e não assistiu o filme? O medo, ele é muito contraproducente, e eu acho que a gente vive um Brasil hoje que as pessoas têm medo. Tudo Sim. isso que a gente fala, não é que as pessoas não acham um absurdo uma diarista estar presa e comendo comida com caco de vidro. Ela tem medo de se posicionar, ser cancelada, ser demitida do trabalho, ser taxada como bolsonarista, ou até pior, tem medo do STF. Tem gente que tem medo do STF. A gente vê no Café com Gazeta, esses dias a gente estava lá, colocou a enquete, você vai participar de uma manifestação? O chat respondendo não, porque eu tenho medo, vai que eu vou e me prendem. Então isso é extremamente preocupante. O medo também é definidor da direita, né? As pessoas que têm medo disso tudo se identificam como direita, no final das contas. Não sei necessariamente. Não, mas, enfim, eu acho... fator de definição. Eu não sei se eu definiria como medo. Eu acho que o medo, ele tá existindo Sim. ali, mas tem pessoas que não se consideram de direita. Mas aí o ponto que você estava falando, se há um consenso, eu fiquei buscando qual que seria o consenso entre hoje que a gente tem direita e esquerda. O que poderia ser um consenso não é, que é o combate à corrupção. Quando a gente pega, por exemplo, o caso do INSS, está estourado. PDT, né, que se diz o partido mais moderado, não se coloca como extrema esquerda. Foi o primeiro a passar pano para Carlos Lupe, o cara que sabia que tinha roubo, que tinha desvio de dinheiro de velhinhos. O PDT fez isso, o PT a gente sabe que faz isso o tempo todo, então nem quando a gente fala de desviar dinheiro de idoso, a a gente não tem consenso. Combate à violência podia ser um consenso. Eu tenho que contar uma piada aqui. Não. Eu vou contar uma piada manjadíssima, mas eu tenho que contar, porque essa história do INSS ainda mexe muito comigo. Essa história do INSS, do Carlos Lupe, dessa turma, é daquele cidadão que foi apanhado pelo vizinho roubando porco e estava indo embora com o porco nas costas, certo? Aí o vizinho chega... Ô, companheiro, o que está fazendo? Levando meu porco, roubando meu porco? O camarada fala assim, porco? Que porco? Sai daqui, porco. Sai, porco. Né? Então, o INSS, o caso do INSS é isso. Tava com o porco nas costas e daí na hora de falar, tá roubando o porco. Não, que é isso? Quem botou esse porco aqui?
Foi o Bolsonaro? Foi o governo anterior? E o PDT, que se diz um partido moderado, foi o primeiro a passar pano e pressionar o Lula para não demitir o Lupe. Mas por que esse é o problema? Porque as pessoas de esquerda defendem a corrupção? Eu prefiro acreditar que não. Eu acho que o sistema político que a gente tem hoje, ele é tão feito para ocupar espaços e se demitir um vai ser prejudicial que nada se sustenta, nenhuma ideia se sustenta, nenhum projeto se sustenta. O projeto é manter os mesmos no poder, manter a todo custo, nem que seja para passar pano para alguém que sabia de um desvio bilionário Tem de outro dinheiro de idoso. elemento que rende outro programa aqui, que é o tribalismo. A mentalidade, né, tem essa mentalidade tribal hoje. Olha, antes era a esquerda que dizia ser contra o sistema. Hoje a direita aponta o dedo para o sistema. Afinal, uma pergunta quase ontológica aqui, o que é o sistema? Vai lá. Posso começar? Olha, vou pensar, como que eu vou estruturar? A esquerda, ela se diz revolucionária quando ela combate, por exemplo, o conservadorismo e tenta impor várias coisas que não fazem parte da nossa tradição, digamos assim. Então, ou quando ela vem, por exemplo, criticar a todo custo a igreja, quando ela vem impor linguagem neutra, que a gente vem falando aqui. Então, nesse cenário, a gente vê uma esquerda contra um sistema que não é o governo, é um sistema que existe, um sistema sólido, cultural, tradicional, uma tradição que existe, e ela a todo custo quer dizer, não, vocês precisam me aceitar como eu sou, porque eu me identifico assim, eu sou assim, eu não quero me considerar nem homem nem mulher, eu quero usar o banheiro que eu quiser usar. Então, a esquerda, ela continua sendo revolucionária quando ela combate a tradição, então ela afronta o conservadorismo. Já a direita, ela combate o sistema quando a gente pega, por exemplo, Javier Milei, que veio com aquele vídeo dos post-its, a Folha, tirando todos os ministérios, falando isso é inútil, eu não quero ter um Ministério da Cultura, porque não precisa de um Ministério Federal para dizer o que é cultura ou não no meu país. Não precisa de um Ministério das Mulheres para dizer o que as mulheres precisam ou não. Então, o Milei, libertário, ele vem ser contra o sistema que é o governo imposto, o governo ditando regras, isso que a gente diz. Brasileiro é viciado em governo, o Milei, como um libertário, ele é um antigoverno. Então, ele é um anarcocapitalista dentro do governo, porque o objetivo dele lá é tirar todos os ministérios. Então é assim que eu vejo. A esquerda combatendo o conservadorismo, a tradição e aspectos culturais relevantes para a sociedade que não tem a ver com o Estado, e a direita já vem pelo contrário, dizendo o Estado inchado prejudica a sociedade, então vamos combater o Estado, diminuir o Estado, reduzir ministério, diminuir imposto, e por isso também pode ser considerada aí revolucionária ou antissistema, como bem entenderem. Você acha que você me esclareceu, Anne, na verdade. Me incomoda assim, esse discurso antissistema, eu sou contra o sistema. Só que tem uma diferença, né, do Milei. Ele tinha um projeto, né, ele tinha uma ideia, ele tinha uma formação ali. Eu posso até discordar, eu discordo de várias coisas dos libertários, mas ele tinha ali realmente um projeto libertário. Ele parece disposto a implementar tudo aquilo que ele disse na campanha, e lá ele apanha pra caramba também. Então, assim, existe um projeto realmente de país que as pessoas lá na Argentina eles compraram. Então, você quer demolir um sistema que está corrompido, mas você tem uma ideia do que vai substituir esse sistema. O que me incomoda no discurso antissistema de uma parte da direita brasileira é que, assim, vamos destruir o sistema, vamos, né, invadir ou não, derrubar a Bastilha, né? Invadiram e derrubaram também a Bastilha. Mas o que a gente vai construir no lugar? Isso é que está faltando. O que a gente vai colocar nesse sistema que eu concordo absolutamente? Está corrompido, está carcomido, as nossas instituições estão todas cooptadas, todo mundo ali se perdeu. Agora eu vou dar uma de Marcília aqui, porque está tudo uma porcaria, tudo errado, né, Marcília? Mas o que a gente vai colocar no lugar disso? Deixa eu aproveitar que o Marcília vai falar. E, Marcília, já pode dar a tua dica junto com o teu comentário aí, que a gente vai para os finalmentes aqui. O que vai colocar no lugar é a grande questão. E realmente, talvez seja esse um bom próximo programa até, o Pozonoff. O que colocar no lugar, né? Ou o que fazer. E o dia depois de ganhar a eleição? O que a direita vai fazer, né? E o dia seguinte? Esses pontos a gente não conversa. Que nem, por exemplo, e o dia seguinte do impeachment, né? Se alguém conseguisse um dia promover o impeachment do ministro, tá, e no dia seguinte, o que fazer com isso? Então a gente parece um pouco sempre buscando pautas que são
corrosão do que está errado, mas o que se coloca no lugar? Essa é a grande pergunta, essa é uma boa pergunta, acho que rende um bom programa. Nós temos uma visão um pouco revolucionária, mas a revolução nesse sentido ela não funciona. Né? A revolução de não colocar nada no lugar nunca deu certo. Por quê? Porque aí sempre tem um espertão que vai lá e entra no lugar e fala assim, agora é comigo. E aí tudo perde-se, porque a gente entra na mão do culto à personalidade de novo. Então, se você não tem estrutura, sempre tem alguém para substituir a estrutura. A minha dica eu acho que hoje a gente já deu essa dica aqui, acho que até eu mesmo já dei, mas vou dar de novo, porque é um livro, me parece central até para essa discussão, que é do Raimundo Faoro, Os Donos do Poder. É um livro interessantíssimo para essa discussão, vale a pena. E queria também propor aqui que a gente instaurasse um próximo quadro no programa, que é a piada do Tosi. Pois é, eu paguei esse mico hoje, né? Normal. A minha não é uma dica, na verdade, o meu não passou batido, meio dica também, né? Porque o Alexandre de Moraes falou lá que ele não queria que o advogado transformasse o tribunal dele em circo. Mas o que eu fiz? Eu fui lá e transformei o tribunal dele no grande circo STF, então eu recomendo todo mundo, é exclusivo para assinantes da Gazeta do Povo, assine a Gazeta do Povo e leia essa minha coluna, deu bastante trabalho para escrever, eu acho que está bem boa, modéstia à parte. Legal. A minha dica, então, eu já citei aqui também, eu acho que é crucial, me ajudou muito a criar uma base para entender os meus próximos passos, e não é um livro grande, é um livro bem pequenininho, que é As 6 Lições de Ludwig von Mises, um economista, e na verdade é um livro fácil até, é um livro bem inicial para quem quer começar a entender de economia e política, porque eram palestras que ele deu na Argentina na década de 40, e aquelas palestras para universitários, então é mais acessível, foram transcritas pela esposa dele num livro. Um livro desse tamanho, falam sobre 6 aspectos da economia e da sociedade com esse viés mesmo, trazendo mais liberdade, menos Estado, e por que essa é a solução. Então ele vai falar de capitalismo, ele vai falar de socialismo, ele vai falar de inflação, vários assuntos importantes, explicando de uma maneira simples, curta, então recomendo a todos essa leitura. E a minha dica é para que você não vá na conversa do vizinho que está roubando porco, que está querendo colocar a culpa no outro. Né? Ele insiste no erro. Gente, muito obrigado pela conversa, foi muito prazerosa, muito produtiva. Obrigado, Marcília, até o nosso próximo encontro. Obrigado, Anne. Obrigado, Pouzonov. E obrigado a você que esteve com a gente até agora. Sempre acompanhe a Última Análise de segunda a quinta-feira aqui às 7 da noite na Gazeta e com reprise no dia seguinte às 9h30 da manhã. Até o nosso próximo encontro. Tchau.